ótimo dia a todos. Nós vamos ver hoje a cinemática vetorial, analisando trajetórias diferentes, reta, trajetória com curva e circular. E revendo aqui o movimento uniforme sobre uma reta. O movimento uniforme agora, quando um móvel percorre trajetórias com curvas, e o movimento variado, quando ele ocorre em cima de reta, mas aí ele tem aceleração diferente de zero, e aqui em cima de reta uniforme com aceleração nula, que a gente estudou, e aqui a trajetória curva com aceleração diferente de zero, e nós vamos entender por quê. Olha só, o que nós já sabemos é que o movimento uniforme na reta, a aceleração é zero. E a velocidade constante, porque a aceleração é zero. A velocidade não muda. Então, você tem uma velocidade positiva. Se o móvel tem a orientação da trajetória, e velocidade negativa se ele não está movimentando no sentido adotado na trajetória. E para esse movimento retilíneo, que a aceleração é zero, então por isso ele é uniforme, que a velocidade é constante, a aceleração dele é zero. Porque existem dois tipos de aceleração, uma chamada tangencial e uma centrípeta. No caso do movimento uniforme retilíneo, tanto a aceleração tangencial, que é conhecido como a escalar, quanto a aceleração centrípeta, todas as duas são zero. Então a aceleração é zero. Por isso, ele é uniforme e trajetória reta. A aceleração final é zero. Mas se o movimento for uniforme, a trajetória for uma curva, a aceleração escalar é zero, igual a gente estudou. Mas surge aqui uma outra aceleração chamada centrípeta, que é diferente de zero. Para entender essa aceleração centrípeta, a gente vai mostrar aqui o que ocorre de fato. Então, se o corpo chega nesse ponto da trajetória, vamos pensar que ele está aqui, essa linha limite aí. Então, nesse ponto, existe a tangente a ele. É a tangente a esse ponto. Então, a direção do vetor velocidade é a direção dessa tangente. Então, o vetor velocidade tem a direção dessa tangente. E como esse movimento ele é uniforme, a aceleração nesse sentido aqui, que é chamada aceleração da tangente, é zero. É aceleração escalar, é zero. Mas esse corpo, quando chega nesse ponto aqui, ele desenvolve aqui uma aceleração que, se você considerar que existe uma circunferência, existe uma circunferência que passa por esse ponto, existe uma circunferência que passa por esse ponto e que é tangente aqui, aí ó, existe uma circunferência aqui, ó. Passa nesse ponto aí. Esse ponto dessa circunferência aqui, circunferência é o raio. Tá? Vamos supor que o raio é esse aqui, ó. Essa circunferência que a gente pode imaginar que esse ponto é ponto dessa circunferência, com essa velocidade, existe aqui essa aceleração que é chamada centrípeta, que
ela é direcionada para a normal em relação a essa tangente e que aponta para o centro dessa circunferência aqui, imaginária dessa curva. Aqui também, quando ele passou por esse ponto aqui, havia aqui também uma circunferência imaginária. Então tem uma tangente aqui, né? E a aceleração centrípeta apontou para o centro dessa circunferência aqui, nesse aqui também. Então nós temos aqui que a aceleração, o vetor velocidade aqui, ele aponta na direção dessa tangente, ele aponta também aqui a direção dessa tangente, pela velocidade, e a aceleração tangencial é zero, aqui também é zero, porque movimento é uniforme, velocidade em módulo é constante, que está na direção dessa tangente. Mas essa aceleração centrípeta, ela é diferente de zero. E quando você verifica a aceleração nesse movimento, a aceleração é a aceleração centrípeta. Se essa trajetória tem trechos retos, então, tanto a aceleração tangencial quanto a centrípeta vão ser zero. Mas nos pontos que tem curva, a tangencial é zero e essa que é chamada normal. Por que ela é chamada normal? Porque ela faz 90 graus com a tangente. Ela aponta aqui para o centro do círculo, faz 90 graus com a tangente. Essa aceleração, ela é da linha normal. Normal que é perpendicular à linha da tangente. Então, esse vetor aceleração, ele é sentido para o centro dessa circunferência. O módulo, conforme é o valor da velocidade escalar, que ela é calculada como sendo a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, o raio dessa circunferência. Então, nós vimos aqui que o movimento, quando é uniforme e essa trajetória é curva, a aceleração total dele é diferente de zero, porque surge essa aceleração centrípeta, que é na direção da normal, a tangente do ponto da curva, da trajetória. Então, você tem que a aceleração tangencial é zero e a aceleração centrípeta é esse valor, v ao quadrado, dividir por r. Continuando aqui, se o movimento variar, é porque a velocidade não é constante. A velocidade é diferente, não é constante, né? A aceleração é diferente de zero. Aqui, a velocidade escalar é constante, mas a velocidade vetorial não é, porque ela vai mudar a direção, tá certo? E a aceleração é a centrípeta. Então, nesse caso aqui, você pode ter um movimento variado numa trajetória retilínea. Então, você pode estar aqui na reta, em vez da velocidade ser constante, ser na reta com a velocidade variando. Nesse caso, o que acontece? A aceleração escalar é diferente de zero. Aceleração escalar, que é a tangencial, que é a da direção do movimento, ela é diferente de zero. E a aceleração centrípeta vai ser zero. Por quê? Não existe a normal, porque não tem mudança de direção dessa vetor velocidade.
Então, você tem que o módulo da velocidade vai variar, que ele não é constante, e a direção é constante aqui. A direção sendo constante, então não tem aceleração centrípeta. Aqui a direção muda bastante. Uniforme. Esse movimento circular uniforme, ele é igual ao que ocorre nas curvas do movimento curvilíneo. Porém, se você pensar, se você adota que o movimento vai ser nesse sentido, então você tem que pensar primeiro aqui, nesse ponto é a tangente a ele. Então o vetor velocidade, ele está aqui, ó. A normal a esse vetor, tá? Dirigindo aqui para o centro, fazendo 90 graus com o vetor, e dirigindo aqui para o centro, vai apontar a direção da aceleração centrípeta. E o módulo é conforme ocorrer essa velocidade escalar e o raio. E aí, se esse móvel vem para outra posição, então, essa outra tangente aqui, perpendicular a ela, né? Nela tem aqui o vetor velocidade. O vetor velocidade está aqui, ó. Variando. A velocidade não é constante. E a aceleração apontando para o centro, nesse ponto de circunferência. Então, você veja bem que tanto varia o vetor da velocidade na direção, ele varia no módulo, porque o movimento, a aceleração não é constante, e a aceleração centrípeta, ela vai aparecendo sempre perpendicular à tangente, e ela fica sobre a normal a essa tangente. Aí, se esse ponto passa para cá, de novo, você tem a tangente, você tem a normal, a tangente, e você tem sobre a normal a aceleração centrípeta, e sobre a tangente aqui, no sentido da trajetória aqui, ó, o vetor velocidade. E aí vai o movimento desenvolvendo. Com isso, o que nós temos? Nós temos, na cinemática vetorial, nós temos que analisar a trajetória, verificar se o movimento é uniforme. Aí, se falou que é uniforme, a aceleração escalar é diferente de zero, mas se ele tiver, o movimento tiver curva, a aceleração escalar, que é tangencial, é zero, mas a aceleração centrípeta não é zero. No movimento variado, se ele for sobre reta, trajetória reta, aí nós temos que, porque ele varia, a aceleração não é zero, mas a centrípeta não muda de direção, não muda, ela não é gerada, ela não é gerada, porque o vetor velocidade é constante na direção. Então, no mudante de direção, não muda, não gera essa aceleração centrípeta. Então, ela é zero. Mas se o movimento for circular uniforme, nós temos que tanto a aceleração tangencial, que é aqui junto com a velocidade. Então, essa aqui, a aceleração tangencial, ela tem, se o movimento for acelerado, ela é positiva. Se o movimento for retardado, ela vai ser contrária ao vetor velocidade. Se o movimento for acelerado, ela tem o mesmo sentido da velocidade. Se for retardado, ela tem sentido contrário. Então, a aceleração tangencial, ela fica sobre a tangente. Ela vai ter o mesmo sentido da velocidade se o movimento for acelerado. E vai ter sentido contrário se o movimento for retardado. Então,
É isso que é importante, é saber como que calcula a aceleração centrípeta e compreender, né, que no movimento que tem curva surge a aceleração centrípeta, calculada com essa expressão aqui, velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Então vamos fazer 2 exemplos para aplicar a teoria. Olha só, nós temos aqui um ponto material descreve o movimento uniforme. Então, nós estamos aqui nesse setor, ó, com velocidade de 20. A velocidade é 20 metros por segundo. Em dado trecho de movimento da trajetória é curva. Então, ele ia um movimento reto, de repente fez uma curva. E nesse pedaço de curva, a circunferência que podia ser imaginada tem um raio de 20 metros. Qual é o módulo do vetor de aceleração nesse trecho? Então, como o movimento é uniforme, a única aceleração que tem é a centrípeta, porque por ser uniforme, a aceleração tangencial, que é escalar, é zero. Então, nós temos aqui que a aceleração centrípeta é dada pela velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade escalar é 20 ao quadrado dividido pelo raio. 20 ao quadrado é 400, dividido por 20, vai ficar 20 metros por segundo. Então, essa é a aceleração segundo ao quadrado. Então, ele diz que o movimento é circular com raio de 5. Então, vamos escrever, o raio é 5 metros. A velocidade varia com o tempo, obedecendo a seguinte equação. Então, a velocidade é 3 mais 2 vezes o tempo. Determina os modos da aceleração centrípeta e tangencial, aceleração tangencial, da resultante, aceleração resultante, e em tempo de 2 segundos. Então, esse tempo aqui vai ser 2 segundos. Se o tempo vai ser 2 segundos, olha só, a velocidade vai ser 3 mais 2 que multiplica 2. A velocidade escalar é 3 mais 4. A velocidade escalar é 7 metros por segundo. E aí, a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado, aqui, ó, que seria essa fórmula aqui, ó. Então, 7 ao quadrado, 49, dividido pelo raio, que é 5. A aceleração centrípeta, ela vai ser 49 dividido por 5, vamos ver quanto que dá. 49 dividido por 5, dá 9 vezes 5, 45, um zero aqui, dá 8, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós já temos aí 2 cálculos feitos, né? Aceleração tangencial é o mesmo valor indicado aqui na sentença. Então, aqui é 2. Então, essa é a aceleração tangencial. A mesma da direção da velocidade, que a gente chama de escalar, né? Então, é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração resultante, tem um detalhe aqui que a gente não colocou, para revisar aqui. No movimento nos cálculos de vetores, a gente viu lá que quando você tem um vetor, que é o caso que acontece aqui, no movimento circular, você tem um vetor, velocidade aqui, e aceleração tangencial aqui, e aqui a aceleração centrípeta. Então, a soma desses vetores, a gente viu
demonstrou no estudo de vetores que essa é a aceleração resultante, que a gente, resumidamente, resolveu com essa medida aqui, é a mesma que está aqui, ó. Então, como aqui é um triângulo retângulo, essa soma aqui ao quadrado, essa aceleração resultante vai ser a aceleração da tangente ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. A soma de vetores que a gente calculou dessa forma. Por isso que aqui está escrito assim, né? Que nesse caso aqui, que tudo é zero, movimento uniforme, aceleração zerada. Como aqui o movimento é uniforme com curva, a aceleração tangencial, que é a escalar, é zero. E a centrípeta não é zero, então a aceleração é a centrípeta. Foi esse exemplo que nós fizemos. Quando o movimento for variado, então você tem a escalar varia e a centrípeta não, porque o vetor velocidade não muda de direção e o desenvolvimento da trajetória não muda direção nem sentido, né? Então não gera aceleração centrípeta. Então a aceleração, o resultado aqui é aceleração tangencial. Aceleração tangencial ou aceleração escalar. E nesse caso aqui a soma da aceleração resultante aqui, aceleração tangencial mais a centrípeta. Então você vê assim que no movimento uniforme curvilíneo, a aceleração é a centrípeta. No movimento variado retilíneo, a aceleração é a aceleração tangencial. Estava escrito errado aí, desculpa. Então, continuando o problema aqui, então essa resultante ao quadrado vai ser a tangencial ao quadrado mais esse 9,8 ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado é 4 mais esse 9,8 ao quadrado é 96 aproximado. Então, nós temos aqui que a aceleração é a raiz de 4 mais 6, a raiz quadrada de 4 mais 96. Então, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente queria mostrar para vocês é como que a trajetória, tá? E o movimento nessa trajetória retilínea, curvilínea ou movimento circular, como que a gente analisa, né, o valor da aceleração. E através desses vetores, vetor de velocidade, que fica sempre sobre a tangente ao ponto que o móvel passa na trajetória, e a aceleração, a tangencial, que fica sobre essa linha da tangente, na mesma direção da velocidade, e sentido o mesmo da velocidade se o movimento for movimento acelerado. E se o movimento for retardado, a aceleração sentido contrário ao da velocidade, para ir reduzindo o valor da velocidade. E também a questão da aceleração centrípeta, que ela está sempre sobre a linha que é a normal, perpendicular à tangente. E ela sempre aponta para o centro dessa trajetória circular, da circunferência. Então, nós agradecemos e muito ótimo dia para vocês.